Dormir bem nunca foi apenas um detalhe da rotina. É uma necessidade básica, tão essencial quanto comer ou respirar. Ainda assim, milhões de pessoas convivem com noites mal dormidas, ronco constante, cansaço ao acordar e a sensação de que o corpo nunca descansa de verdade. E muitas vezes isso tudo é tratado como normal, mas não é. Os distúrbios do sono afetam diretamente a saúde física, mental e emocional, aumentam o risco de doenças crônicas, reduzem a produtividade e estão associados a acidentes de trânsito e de trabalho. Hoje, o Câmara Aberta fala sobre sono, saúde e qualidade de vida e sobre por que dormir mal não pode ser normalizado. Nossa entrevistada de hoje é a Rafaela Andrade, ela é fisioterapeuta do sono, doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, é também pesquisadora e colaboradora do Laboratório do Sono do INCOR e uma das referências nacionais no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono. Rafaela é paraibana, nasceu em Campina Grande, mas vive há 16 anos em São Paulo. E aí vem fazendo pesquisas, mas também atua na área prática. Rafaela, primeiro deixa eu agradecer você ter aceitado o nosso convite para participar do nosso programa. Eu acho que é um assunto que interessa a muita gente, né? Isso mesmo. Obrigada a vocês pela oportunidade, né, ao Câmara Aberta, de nós estarmos aqui falando sobre esse tema que é tão pertinente, né, atual e que todo mundo vivencia, né? Todo mundo dorme. Perfeito. Então, para começar, quando a gente fala em distúrbios do sono, né, do que exatamente a gente está falando? Joia. Então, o distúrbio, como o próprio nome já diz, é algo que não está normal, que saiu dos parâmetros da normalidade. Então, os distúrbios do sono são vários, né? Nós temos aqueles que são mais comuns, como a insônia, por exemplo, é o distúrbio do sono mais comum na população. Em segundo lugar, nós temos a apneia obstrutiva do sono, que é um distúrbio relacionado à respiração. Então, é quando o indivíduo para de respirar durante o sono. Rafaela, dormir mal de vez em quando pode até ser normal aí, com várias aspas, né? Mas quando isso se torna uma rotina? Quando é que a gente observa que isso se tornou uma rotina? Sim, existe uma quantidade de horas de sono que é a normalidade, né? Então, hoje em dia, a gente é muito privado de sono, a gente dorme pouco, por todas as questões de celular, luz elétrica, rotina, falta de exposição à luz solar. Então, tudo isso favorece dormir pouco. E tem a questão da qualidade do sono, né? Então, se o sono for fragmentado, ruim, por ronco, por apneia, por ir muito ao banheiro, por exemplo, que a gente chama de noctúria, então isso também atrapalha a qualidade do sono. Dormir mal uma ou outra noite, eventualmente, até passa, mas se isso passa a ser uma rotina, chama a atenção e alguns sinais surgem, como sonolência durante o dia, cochilar com muita facilidade em vários cantos, às vezes cochilar até dirigindo, almoçou, sentou no sofá, cochila, no computador, lendo um livro, no próprio celular, se vai muito ao banheiro, como eu falei, boca seca, dificuldade em iniciar o sono, dificuldade em manter o sono, vai fazer xixi à noite, volta e não consegue pegar no sono novamente, isso são sinais de que algo não está bacana, né? Que aí precisa ser estudado e investigado. Deixa eu tentar entender aqui, queria que você me explicasse direitinho. A apneia, ela é um distúrbio do sono e a gente tem vários distúrbios, né? Isso. Se você puder citar aqui quais seriam esses distúrbios e explicar pra gente o que é a apneia. Eu acho que é o principal deles hoje. Sim, é o mais falado, né? A mais o mais prevalente, né? também. Então, os distúrbios do sono são vários, né? A gente tem o distúrbio, tem distúrbios de movimento, como, por exemplo, andar dormindo, o sonambulismo, o próprio tem as parassonias, que é o terror noturno, muito frequente em crianças, então as crianças acordam agitadas, sonhando, mas elas não estão acordadas, elas estão dormindo. A gente tem o próprio distúrbio respiratório do sono, que a apneia se enquadra aí, né? Então, é quando essa garganta, que é um cano, né? Ela é um cano, a gente pode imaginar que é um
um cano, e esse cano é todo muscular, né? Então ele não tem osso, não é rígido. À medida que eu engordo, que eu envelheço, que eu sou homem, então esse cano ele fica mais suscetível a fechar. Quando eu deito, que a gravidade atua, que eu entro em algumas fases do sono que eu tenho mais relaxamento, esse cano colapsa. Quando ele colapsa completamente, a gente chama de apneia, então o A é de ausência de passagem de ar, e quando ele reduz de tamanho, a gente chama de hipopneia, né? O ronco é o primeiro sinal, então ronco, hipopneia e apneia. E aí isso é ruim porque diminui a oxigenação, diminui a quantidade de oxigênio no sangue. Então, a apneia é o distúrbio respiratório do sono mais prevalente, é mais prevalente em homens que mulheres, mas como eu falei, a gente tem a insônia, a gente tem os distúrbios de movimento, os distúrbios de ritmo circadiano, então são pessoas que não conseguem dormir nos horários habituais da sociedade, então troca meio que o dia pela noite, então tem uma série de distúrbios do sono. Os mais comuns são a insônia e a apneia do sono. Tem muita gente que acha que dormir mal pouco ou acordar cansado, né? Dormir mal, nesse caso, dormir pouco. Sim. Ou acordar cansado tem muito a ver com a rotina, né? Muitas vezes agitada, mas não, né? Não necessariamente está ligado à rotina, ao cansaço diário, às atividades diárias. Eu tenho dormido tão mal, a gente escuta tanto as pessoas falando Sim. isso hoje, né? Não tem sonos profundos, né? Estão dormindo, mas parece que estão acordadas porque vigiam o que acontece durante o dia. Tem a ver sim, né? Tudo no sono é relacionado à rotina. Então, o cérebro, para entender que é hora de dormir, ele precisa de previsibilidade, né? Então, o cérebro meio que faz uma leitura de que todos os dias se repetem da mesma maneira. Eu acordo, tal horário, eu vou trabalhar, eu saio de casa, eu me exponho à luz solar, eu volto, o sol se põe, eu janto cedo, eu vou desacelerando e é o período de dormir, né? Então, a gente vai fazendo essa movimentação, porque muito do sono está relacionado o hormônio indutor do sono, ele é diretamente ligado à luz solar. A gente produz ele o dia todo, que é a famosa melatonina, sim, mas à medida que esse sol vai diminuindo, né, vai se pondo, a gente aumenta a produção da melatonina. E isso está inversamente relacionado ao cortisol, que é o hormônio do estresse, né, da atividade, do estar ali ativo. Então, a pessoa que ela dorme mal, a rotina agitada, que vai para a cama tarde, que janta muito tarde, tudo isso vai jogar o horário de dormir para muito mais tarde. E às vezes a quantidade de horas de sono é que está sendo pouca. Então, isso, sim, a gente precisa observar. Somado a isso, se eu fico no celular antes de dormir, o meu sono vai ser muito mais superficial. Sim. Se eu ingiro bebida alcoólica, a gente vai ter mais predisposição a ter apneia. Se eu durmo num quarto quente, o sono vai ser de pior qualidade. Então, esses fatores extrínsecos, né, externos também, acabam influenciando na quantidade e na qualidade do sono. Então, uma luzinha que eu deixo no banheiro acesa, por exemplo, a gente faz isso muito com as crianças, né? Isso. Se eu deixo uma luzinha no banheiro acesa, isso vai diminuir a quantidade de sono profundo. E aí é porque o sono tem várias profundidades, né? Você fica meio que dançando nessa profundidade durante a noite. Superficializa, aprofunda, superficializa, aprofunda. E essa luzinha que eu deixo lá, ou a própria luzinha do celular, às vezes a do ar-condicionado, da televisão, ela vai minimizar a quantidade de sono profundo. E aí a pessoa acorda sentindo mais cansaço, menos reparada. O sono é uma função de descansar. Então, se você acorda cansado, é sinal que algo não está ok e que precisa ser revisto, ou na qualidade ou na quantidade. Eu fiquei curiosa agora com relação à luz. Mesmo que seja aquela luz baixa, amarela, quentinha, também pode afetar? Pode afetar. O ideal é a escuridão. Certo? A gente foi criado para dormir no escuro, né? O nosso relógio biológico, o nosso ciclo circadiano, que a gente chama, ele é criado para funcionar entre claro e escuro, né? A gente faz essas transições. Tempo claro é hora de atividade, tempo escuro é hora de dormir. Mas hoje em dia a gente passa o tempo escuro ou comendo ou fazendo uma atividade, certo? Sim. Porque a gente vai dormir lá para as 23, meia-noite e já é um período de escuridão. Então tudo isso se deve muito à luz elétrica, a essa modernidade e à tecnologia que acaba minimizando o tempo de sono. Entendi.
Agora, Rafaela, todo mundo conhece alguém que ronca, né? Sim. Geralmente a gente associa às pessoas mais velhas, né? Meu avô, meu tio, nunca uma criança, uma adolescente, né? Acontece, obviamente, eu estou falando aqui do que a gente está acostumado a comentar, né? Ah, vó, você ronca demais, com o pai, enfim. E aí, por que é importante a gente não normalizar isso? Não é todo mundo que ronca e não é normal, né? Não é normal, isso precisa ficar bem claro e é uma mensagem que tem que ficar muito clara para a sociedade. Roncar não é normal. Então, meu avô roncava, ele dormia no quarto dele e a gente ouvia o ronco da sala, de tão alto que era. E a gente achava que era normal ou que era comum a toda pessoa que era idosa, né? Mas não é normal. O ronco é o primeiro sinal que algo não está bem relacionado à respiração durante o sono. O ronco é a vibração dessa garganta, né? Não é só o ruído, não é só o barulho, tem risco cardiovascular. Então, toda vez que a garganta vibra, as minhas carótidas que estão aqui na lateral do pescoço, que irrigam todo o meu cérebro, vibram também e isso pode acumular placas de gordura nesses vasos e impedir o fluxo sanguíneo. Então, se ronca, já é um sinal de alerta, ou se acorda com a boca seca, é outro sinal de alerta de que precisa investigar esse sono. E no caso aqui, a apneia é uma das condições que mais são subdiagnosticadas? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Subdiagnosticada, primeiro, porque o acesso ao diagnóstico é difícil. Né? Então, para fazer o diagnóstico da apneia, é preciso dormir num laboratório do sono, cheio de fio, vai fio da cabeça aos pés. Então, as pessoas têm um certo preconceito, né, de dormir e ficarem incomodados com isso. Não são todas as cidades no Brasil que têm isso disponível. A gente teve um estudo recentemente publicado, estudo Hermes, que mostra que as regiões do norte, por exemplo, são bastante deficitárias em laboratórios do sono, tanto para diagnosticar quanto tratar. O Nordeste está um pouco melhor, o Sudeste acaba se destacando mais, tendo esse acesso ao diagnóstico. Além de ser um exame caro, é um exame que você tem que dormir fora. Então, vem crescendo, o Brasil vem liderando essa corrente aí com startups, que vem no sentido de simplificar o diagnóstico. Então, ao invés de eu dormir toda paramentada, que é o padrão ouro, né? A gente chama de polissonografia, então poli muito, sonografia, avaliação do sono, é o padrão ouro para diagnosticar a apneia e outros distúrbios do sono, mas vem surgindo métodos mais simplificados, como usar um oxímetro só no dedo que grava a noite toda, ou exames, a poligrafia, que é mais simplificado, no intuito de universalizar, todo mundo ter esse acesso ao diagnóstico, né? Porque os laboratórios do sono que existem hoje no Brasil não são suficientes para tratar todo mundo que tem apneia. Né, isso é uma realidade. Então, essas startups vêm simplificando. O fato é só que a gente tem que saber para quem indicar. Para quem eu indico o exame simplificado e para quem eu indico o exame padrão ouro. Né? Então, o indivíduo, o médico que vai pedir isso, ele precisa ter muito bem esclarecido na cabeça para quem ele pode pedir um exame e para quem ele pode pedir outro. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer sei lá onde? Tenha calma, meu patrão. A lei é a nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Tá dizendo aqui que existe um projeto de guarda compartilhada de pets em caso de divórcio. Será? Recebeu uma notícia sobre a Câmara dos Deputados? Comprove. Com o Comprove, canal oficial de checagem da Câmara, você pode enviar textos, imagens ou links para verificar se uma informação é verdadeira, falsa ou imprecisa. Questione. Duvide. Comprove. WhatsApp 619-9660-2003. A gente sente a mudança climática. Ela tem causas. Combustíveis fósseis são fontes de energia que queimam muito carbono e hidrogênio, como carvão mineral, petróleo e gás natural. A queima dos combustíveis fósseis libera grandes quantidades de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso.
Isso intensifica o efeito estufa e eleva o aquecimento global. Outras fontes de energia utilizam recursos que se regeneram mais rapidamente. São as energias renováveis, que não fazem combustão. Placas solares e cataventos produzem energia renovável. Ganhar o jogo contra a mudança no clima é dever dos países. Toda cidade tem um coração, um lugar onde as decisões são tomadas, onde os vereadores debatem as soluções para melhorar a vida de todos. Mas grande parte do trabalho parlamentar acontece longe dos olhos dos eleitores. Já pensou se todo cidadão pudesse ligar a televisão e acompanhar ao vivo o trabalho do seu vereador? Pois esse sonho virou realidade. Chegou a Rede Legislativa. Agora, sua cidade pode ter acesso a 4 novos canais digitais: TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal. É a sua Câmara de Vereadores com um canal exclusivo e 24 horas de programação para mostrar os debates legislativos, os parlamentares em ação e o dia a dia da sua cidade. Ficou interessado? A equipe da Rede Legislativa oferece todo o apoio técnico e orientação, desde o primeiro ofício até o canal entrar no ar. O passo a passo é simples. Envie um ofício à Rede Legislativa manifestando o interesse. A Câmara dos Deputados solicita um canal ao Ministério das Comunicações. Com o canal autorizado, é assinado um acordo de cooperação entre a Câmara dos Deputados e a Câmara Municipal. A Câmara de Vereadores contrata um engenheiro para projetar a emissora, compra os equipamentos de transmissão e solicita o licenciamento do canal municipal. Pronto! Com tudo autorizado, sua emissora entra no ar. Aproveite a oportunidade. Leve o parlamento para a casa de cada cidadão. Rede Legislativa, aproximando o legislativo do povo brasileiro. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. A gente estava conversando, né, antes de começar o programa, sobre o fator de dormir bem ou mal, melhor ou não, também está associado à região, por exemplo, a um país ou a uma região. E aí eu queria saber de você, por exemplo, as pessoas que vivem no Nordeste, elas dormem melhor do que as que vivem em outra região do país? Existe um estudo para provar isso ou não? Não faz nenhuma... Que eu tenha conhecimento, estudo, não. Mas o que a gente sabe é que as pessoas que vivem, por exemplo, no Nordeste, elas se expõem muito mais ao sol do que as pessoas que vivem em outras regiões que não têm tanta luz solar, incidência de luz solar, como no Sudeste, por exemplo. Então, às vezes, existe até diferença dos níveis de vitamina, né? D, no caso, entre se você mora perto da linha do Equador ou se você mora longe da linha do Equador. Países europeus, países nórdicos, que são países que passam um inverno muito prolongado, com menos exposição à luz solar, as pessoas têm mais tendência a transtornos emocionais, como depressão, suicídio, provavelmente pela falta dessa luz solar. E a luz solar é um grande marcador de sono. Então, assim, a luz solar é um dos maiores marcadores de sono, do relógio biológico. É tanto que quando um bebezinho nasce, o médico diz o quê? Dá um banho de sol para essa criança ir regulando o relógio biológico dela e entendendo o que é dia e o que é noite. Então, a temperatura corporal, os horários das refeições, a prática de exercício físico, tudo isso são marcadores que dizem ao nosso corpo que é hora de dormir e é hora de acordar. Quais são os riscos para a saúde de viver com apneia, de quem já vive, inclusive, há muito tempo com apneia e às vezes nem sabe que há um risco ali? Essa pergunta é bem importante. Então, assim, eu gosto muito de falar para os meus pacientes, né? O oxigênio é a gasolina do corpo. Então, a gente, para o corpo funcionar, todos os nossos órgãos funcionarem, a gente precisa de oxigênio, certo? Se eu durmo 8 horas, 7 horas e eu tenho apneia, eu passo esse período todo que eu durmo
com a oxigenação irregular. Ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, é como se eu estivesse andando com o carro sempre com o nível de oxigênio baixo. E vai chegar uma hora que esse motor vai fundir. Então, a apneia ela está muito relacionada ao risco cardiovascular. Então, as pessoas que têm apneia, elas podem ter mais predisposição a infartar, ter AVC, hipertensão arterial já sistêmica, já é um sinal de que provavelmente tem um distúrbio do sono relacionado, aumento do colesterol, dislipidemia, transtornos metabólicos como diabetes, acúmulo de gordura aqui na região visceral, e aí a lista é extensa. Transtornos de humor e vai aí desencadeando um monte de coisa. Então, tem risco muito importante e o coração é o primeiro a apresentar sinais de que algo não está bom durante o sono. Às vezes, o que você apresenta durante o dia é resposta do como você está dormindo, porque você não dorme uma noite só. Sim. Você dorme todas as noites, né? E isso vai te acompanhando durante vários anos. E tem uma hora que a fatura desse cartão chega. Ou seja, diabetes, hipertensão, depressão, tudo isso pode estar associado a uma noite mal dormida. Uma não, várias, várias, né? Isso. Ao longo do prazo, se não tratado, isso tem essas repercussões. Sim. Né? Então, é bem sério. E pouco falado, né? É sério, é novo e é pouco falado. Além da saúde, Rafaela, quais são os impactos sociais, por exemplo, de quem não dormiu bem por causa de um distúrbio como esse, né? Por exemplo, acidente de trânsito, relações no trabalho, relações com a família no dia a dia, né? Isso também é uma questão de saúde, obviamente. Sim, se a gente não dorme bem, né? A gente que é mulher, por exemplo, se não dorme bem, sabe que acorda no outro dia braba, né? Então, assim, o fato de não dormir bem pode implicar em irritabilidade, ficar mais estourada. Então, tem vários estudos que mostram que as pessoas que não dormem bem, elas arrumam mais confusão no trabalho, elas são menos flexíveis ou são menos resilientes. Além do que você falou do acidente automobilístico, né, que pode acontecer. Então, hoje em dia, por exemplo, para motoristas de caminhões, é necessário que eles façam esse exame para saber se eles têm apneia ou não têm apneia, né? Porque podem cochilar no volante, matar a ele mesmo e outras pessoas, né? E assim, além de que você atrapalha o sono do seu cônjuge, né? Então, assim, o barulho, o mexer muito na cama, que pode acontecer, acaba atrapalhando o sono da outra pessoa também, tornando esse sono mais interrompido e fragmentado, né? Então, tem questões sociais envolvidas, né? Você citou aí o fato de mulheres, né? E aí eu aproveitar para fazer essa pergunta, porque eu acho que isso tem sido um questionamento cada vez mais frequente das mulheres que estão mais interessadas em entender a menopausa, o que é perimenopausa, esses 10 anos que vem antes da menopausa acontecer realmente. E a apneia e menopausa, ou a perimenopausa mesmo, qual que é a relação? Por exemplo, a apneia, se a pessoa já tem, a mulher já tem, quando chega nesse período, né, dos mais de 40 anos, ela provoca mais... Pode aumentar a gravidade, né? Isso. Então, a menopausa, que é esse momento, né, no ciclo de fertilidade da mulher, né? Então, ela tem várias implicações e no sono existe muita implicação negativa, né? Então, acabam tendo os fogachos, os calorões, mais dificuldade de dormir, as mulheres ficam mais predispostas à insônia durante a menopausa, tem menos sono profundo, mais tempo acordada após adormecer. Somado a isso, a queda hormonal faz com que elas acumulem mais gordura na região visceral, então elas acabam ficando mais predispostas à apneia do sono também. Então, existe uma diferença da apneia do sono entre a mulher e o homem quando são mais jovens, né? Os homens têm mais predisposição a ter apneia. Entretanto, quando as mulheres atingem a menopausa, essa prevalência se equivale. Elas ficam iguais aos homens no risco de ter apneia, porque aumenta a gordura na região do pescoço, aumenta a gordura na região da língua. Então, essa musculatura relaxa, cai para trás e fecha essa garganta. Então, assim, é muito comum as mulheres, quando chegam na menopausa, apresentarem um combo: insônia mais apneia. E às vezes eu trato a apneia e eu melhoro a insônia. Quando tem um diagnóstico, né? Qual seria o tratamento mais adequado ou quais seriam os tratamentos, né? Porque eu acho que é uma série de cuidados, né?
A gente, para a apneia, você disse? Sim, foi Isso. diagnosticado, né? Vamos para o tratamento agora. Existe um tratamento, né? Existem vários. A apneia ela tem uma gravidade, a gente pode ir de leve, moderada e grave. Sim. Né? Então, a gente, segundo o índice que o exame vai me dar, eu posso classificar como leve, moderada e grave. Existem alguns tratamentos que são mais assertivos na apneia leve e moderada, como, por exemplo, exercícios orofaríngeos com a fono, então trabalhar toda essa musculatura da boca e da garganta é uma opção. Com o dentista, um avanço mandibular, usar um aparelhinho à noite para trazer essa mandíbula para frente e liberar espaço lá atrás, é outra opção também. A própria perda de peso é uma opção super favorável. A prática de exercício físico, dependendo do grau da apneia, também vai ajudar, porque tonifica a musculatura, diminui a inflamação. E o que eu faço, que é o tratamento com a pressão positiva, que é o famoso CPAP, é uma máquina que você usa para dormir. Ele é mais indicado para apneia moderada e grave. Então, ele é o padrão ouro para tratar a apneia moderada grave. A gente vai colocar uma máscara para dormir e vai abrir essa garganta mecanicamente. Se ela não fecha, não tem queda de oxigenação, e aí você mantém os níveis de oxigênio mais adequados, tem um sono mais profundo, tem menos sonolência durante o dia. Mas hoje em dia, para você ter ideia, como essa área tem crescido, né, e tem expandido, a gente tem até, não chegou no Brasil ainda, mas fora do Brasil a gente tem um marca-passo, que coloca aqui na musculatura da garganta e ele estimula essa musculatura durante o sono, né? Então, um controlezinho remoto, você deixa do lado da cama, vou dormir, eu ligo, e aí à noite, quando ele percebe que a garganta vai fechar, ele abre essa via aérea, né? Então, tem essa estimulação do hipoglosso também. Como não é uma doença, é um distúrbio, aí a gente está falando de tratamento, mas nesse caso o tratamento faz com que a pessoa deixe de ter apneia, e aí eu não vou usar o termo curar, né, porque não é uma doença, mas a pessoa pode deixar de ter apneia ou reduzir os danos, ter um pouco menos. Não sei se eu consegui ser clara. A apneia ela é multifatorial, então não é nunca uma causa única, não é nunca a língua gorda exclusivamente. Então é um combo, né? Ou pode ser o sobrepeso e obesidade, pode ser o envelhecimento, pode ser a anatomia da via aérea superior, então eu tenho o nariz fechado, a boca mais, a mandíbula mais para trás. Então eu tenho uma série de fatores que contribuem. Nunca é um fator exclusivo, só um. Então, por exemplo, eu descobri minha apneia e eu tenho sobrepeso e a anatomia ruim, né? Então, eu posso, por exemplo, operar e melhorar, posso perder peso e melhorar, tá? E pode ser que eu, usando o CPAP, por exemplo, eu não fico curada, né? Como você falou, se eu não intervir nessas situações modificáveis. Não sei se eu estou sendo clara. Então, assim, tem situações que são modificáveis. O gênero, não consigo modificar. O sobrepeso eu consigo modificar e eu posso melhorar. Agora, é igual o remédio para pressão. Eu tomo o meu remédio, eu não tenho apneia, a minha pressão fica controlada naquele momento. Eu uso o meu CPAP, a minha apneia fica controlada naquele momento. Eu não uso, eu vou ter os mesmos eventos que eu tenho se eu não mudei nada no meu biotipo nem na minha conformação. Perfeito. Deu para entender? Deu, sim. Acho que deu. Aproveitando, né, para quem está em casa acompanhando a gente, por exemplo, e se interessou por esse assunto. Qual seria, e aí esse recado vai para quem está assistindo a gente, né? Qual seria o primeiro passo para ter uma qualidade de sono, ter uma melhor qualidade de sono, assim? O que a pessoa tem que fazer antes de procurar, por exemplo, um profissional, né? Sim, então, pensando em termos de melhorar o meu sono, ter um sono mais profundo, então eu diria que o primeiro passo seria evitar as telas antes de dormir. A luz branca, né, do celular ou das telas ou da própria televisão, do computador, ela vem direto na nossa retina e ela informa ao nosso cérebro que é dia, né? Então isso acaba atrapalhando um pouco a indução do sono e a produção do hormônio da melatonina. Então eu diria que para melhorar a qualidade do sono, evitar luminosidade antes de dormir, 1 ou 2 horas antes de dormir. Existem vários hábitos e rotinas que nós podemos ter, a gente chama isso de higiene do sono ou higiene circadiana, que favorece um sono de melhor qualidade, como, por exemplo, as refeições nos mesmos horários, não jantar muito próximo à hora de dormir, não fazer atividade física perto da hora de dormir também não,
Dormir num quarto arejado, ventilado, expor a luz solar todos os dias, fazer exercício físico de manhã ou final de tarde. Então essas são rotinas que melhoram a qualidade do sono. Resumindo, dormir bem não é luxo, né? É cuidado com a saúde. E o primeiro passo, é a informação para que a pessoa possa buscar, né, esses cuidados. Exatamente, né? O fato de nós falarmos sobre isso traz conhecimento e o conhecimento traz libertação. Às vezes você está em casa e não está dormindo bem e muitas das doenças que você já tem instaladas hoje já pode ser em decorrência dessas noites mal dormidas. Então, se ronca, se vai ao banheiro várias vezes à noite, se já tem pressão arterial elevada, se acorda com a boca seca, se tem sonolência durante o dia, procura ajuda médica, procura investigar, para que o sono é um pilar da longevidade, assim como a atividade física e como a alimentação. É um dos pilares reconhecidos pela Associação Brasileira de Cardiologia como um pilar da longevidade. Então, se nós cuidamos do nosso sono, nós estamos cuidando da nossa sobrevida, né? Então, é importante observar como você dorme, observar como você acorda, para, se necessário, buscar auxílio médico. Tá bom, tá ótimo então. Eu conversei agora com a fisioterapeuta do sono, Rafaela Andrade. Se você se interessou por esse programa, ele fica no nosso canal no YouTube, esse e os outros programas também. Então é só dar uma conferida lá. Até a próxima.